Muito obrigado pela presença. Estamos aqui felizes de começar a 17ª edição do Festival Tarrafa Literária, e que começou a noite de abertura semana passada, dia 15, quando nós trouxemos o espetáculo O Céu da Língua, do Gregório do Vivier, que foi incrível sucesso também. E a gente está nesse clima de tarrafa desde a semana passada, e divulgando e celebrando já. E agora vamos lá, o corpo principal de mesas que começam agora e vão até domingo à noite. A gente vai divulgando e a gente vai convidando mais amigos e celebrando a literatura. Então, sem mais esperas, eu vou chamar ao palco o mediador dessa mesa 1 do festival, que tem o título de Racismo, Origens e Protagonismo. E eu vou chamar aqui uma estreia na Tarrafa na Mediação, um amigo da Realejo, meu amigo também, o Douglas Martins, que é doutor em filosofia, mestre em direito e professor universitário. Aplausos para o Douglas Martins, por favor. Boa tarde. Hoje, como Tarran falou, a gente tem uma mesa muito interessante sobre esse tema do antirracismo. Racismo, origens e protagonismo. Então, com dois autores de muita visibilidade sobre esse tema, com uma contribuição muito importante, reconhecida já sobre esse tema. Eu quero chamar aqui, a Midian Noeli. E o Bruno Rodrigues. Bom, primeiro, é fácil fazer uma mediação de uma mesa como essa, e vocês vão ver por quê, São dois temas que se comunicam, mas eu vou fazer uma apresentação de cada um, e vou usar a orelha dos livros, porque se está aqui, está autorizado, não tem nenhum problema, tá certo? E vou começar aqui pela Midian. Midian Noeli é jornalista, mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia e fundadora do Instituto Kombner. Em sua trajetória profissional, ela trabalhou nas agências das Nações Unidas e organizações de movimentos negros e feminista negro da administração pública. Ela atuou como repórter e colunista do jornal Correio, no qual foi apresentadora do programa de entrevistas Conexões Negras. Ela vai falar um pouco disso aqui. E foi consultora e pesquisadora contratada pela Unesco para a redação do Plano de Comunicação pela Igualdade Racial do governo federal, atual e em vigência. Bom, na verdade, eu dei uma parada por aqui, porque tem mais coisa aqui que vocês vão ver quando vocês tiverem contato com os livros aí fora. O Bruno Rodrigues de Lima, ele é autor de uma obra já muito importante e referência, sobre Luiz Gama, que é Luiz Gama contra o Império. Está editada pela Contracorrente. E ele é organizador das obras completas de Luiz Gama. Ele tem um doutorado em Sociologia do Direito pela Universidade de Flensburg e outro em História do Direito pela Universidade de Frankfurt. É pesquisador do Instituto Max Planck, de História do Direito e Teoria do Direito. Ele ganhou o prêmio Walter Kolbe de melhor tese da Universidade de Frankfurt em 2022, a medalha Otto Hahn de Excelência Científica da Sociedade Max Planck, 2023, e o prêmio Jabuti acadêmico com o volume Direito, de 1870 a 1875, das obras completas de Luiz Gama.
texto de 2024. Bom, para começar, ambos escrevem sobre esse universo, né, da pauta racial e na perspectiva antirracista. E eu fiquei pensando um pouco, quando recebi o convite do Tarran, né, como é que eu iniciaria, né, ou provocaria, né, aqui a fala de ambos a partir dessa perspectiva. E aí eu pensei que, quando há cerca de 25 anos a gente começou a pensar no primeiro governo Lula, no que seria a política de promoção da igualdade racial, em que parâmetros ela seguiria, a gente definiu essa política com algumas referências muito felizes, porque parece que elas funcionam até hoje. Uma era a gestão democrática, ou seja, o Estado, ao formular essas políticas, ele teria de aprender com a sociedade e não chegar com um pacote pronto. A outra era a descentralização, porque ela vinha lá de Brasília, e então isso teria de entrar no pacto federativo e teria de ser assumido por todos. Mas a última era da transversalidade, que era reconhecer que essa pauta ela tem que estar presente em toda a produção cultural. E me parece que isso está presente aqui, porque a Midian escreveu, né, sobre comunicação antirracista, que ela vai falar conosco sobre esse tema, e que tem já um aspecto propositivo muito interessante. E o Bruno vem escrevendo, eu diria, reescrevendo, um aspecto da maior importância da nossa história, que é a presença negra, e ele tem feito isso com recorte no Brasil Império. E quando você lê as obras, né, você percebe, gente, a gente não sabe nada da gente, né, sobre as dinâmicas que a gente atravessou e que estão presentes em nós. Então, feita essa breve introdução aqui, eu quero fazer uma pergunta comum a ambos, que é sobre o momento em que vocês decidiram escrever essas obras, as circunstâncias. Acho que todo mundo tem muita curiosidade disso, isso não está no livro, né? Mas é uma pergunta que acho que todo mundo gostaria de fazer. O momento em que você, Midian, decidiu escrever, e por que a comunicação antirracista, e o momento em que você, Bruno, decidiu escrever Pai contra Mãe, que a gente sabe que já vem numa linha de evolução do que você tinha escrevido anteriormente sobre Luiz Gama contra o Império. Então, é uma pergunta comum a ambos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Que coisa boa, né, gente? Sei que todo mundo estava almoçando, veio. Sei que às vezes, né, tem todo um processo aí depois do almoço, então eu fico muito grata pela presença de cada um aqui, de cada uma. Enfim, saudar também aí meus mais velhos, meus mais novos. Eu sou uma mulher candomblessista e quem é de axé a gente diz que é, né? Então é importante também demarcar isso num tempo em que a gente tem lutado muito para reforçar que a fé é pessoal, a educação é pública e o Estado é laico, né? Então, diante disso, é importante a gente respeitar a diversidade. Obrigada, pessoal. Bem, também aqui agradecer muito, né, ao convite do Tarran, estar aqui nesse momento no Tarrafa, minha primeira vez em Santos, estou encantada, e eu sou da Bahia. Vi a orla ontem, um pôr do sol incrível. Eu falei, meu Deus, que incrível esse pôr do sol de Santos. Fui olhar também os prédios tortinhos. Fiquei também bem chocada, mas bacana a experiência. Agradecer muito também, Douglas, assim, pela sua abertura e pela possibilidade de estar aqui na sua presença, né? Além da presença de Bruno, que é essa pessoa que pesquisa Luiz Gama aqui pra gente, que é do campo da comunicação, do campo dos direitos humanos, é uma referência, né? A nossa grande
o nosso grande nome, assim, mas sobretudo em estar com você aqui também, né? Eu acho que você faz parte dessa história da formação também do que hoje nós temos enquanto Ministério, né, da Igualdade Racial. Já estava ali, já pedindo a ele, pelo amor de Deus, vamos fazer uma formação, uma extensão, uma especialização, vamos contar também sobre os caminhos para a gente chegar até aqui. E sobre os caminhos para chegar até aqui, esse livro é um livro que ele surge muito mesmo antes de eu existir, né? A comunicação antirracista ela é um tema que eu conceituo nesse livro, mas que não é um tema meu. Se a gente pensa em 1798, Revolta dos Búzios, em Salvador, Levante Negro, a distribuição de boletins sediciosos, né, convocando as pessoas para a revolta, aquilo já era comunicação antirracista. Então, esse livro é um livro que ele surge para a gente falar sobre esse conceito atualmente a partir de uma perspectiva antiproibicionista, antipunitivista e anticapacitista, porque você não faz comunicação antirracista se você for a favor do encarceramento, né? De ter 80%, 90% de pessoas negras encarceradas e achar isso natural, né? De você ver uma pessoa dormindo no chão, negra, e achar que isso é natural, né? De banalizar o que é ser humano, né? Da humanidade mais puramente. Então, esse livro ele surge nessa lógica. E cadê a Letícia da Planeta? Está aqui em algum lugar? A Lilete, maravilhosa. E ele surge a partir também dessa relação com a Planeta, que vem da Bárbara Carini também. A Bárbara Carini, não sei se vocês conhecem o livro Educação Antirracista, né? Ela é conhecida na internet como uma intelectual diferentona, que na Bahia todo mundo é igual a ela, viu, gente? A gente pesquisa e a gente dança pagode. Não tem isso, não. Todo mundo é diferentona, mas ela levou isso para as redes sociais e ela ganhou o mundo dessa forma. Então, a Bárbara, ela faz esse contato com a Planeta e fala, olha, tem uma pessoa que eu conheço que é muito legal, que escreve sobre comunicação antirracista. Porque a comunicação, ela é educação. Né? A gente sempre coloca a comunicação num lugar muito ferramental, entrega de card, entrega de produto, mas é a comunicação que vai levantar o governo e vai derrubar o governo, né? É a comunicação que vai dizer quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito, né? É a comunicação que faz ali a cobrança, o advocacy, a incidência. Então, comunicação também é processo formativo. Então, eu luto para que as pessoas entendam que a comunicação também é educação. E aí a Planeta me falou, ai, que ótimo, que proposta boa. Você tem 2 meses. Falei, tá bom, né? Já tinha 2 anos conversando com Djamila. Djamila é ótima, viu, gente? Adoro. Djamila Ribeiro, bacana, gosto muito dela. Mas tinha 2 anos conversando para sair na editora dela, na Feminismos Plurais. Só que é aquilo, né? Djamila tá aqui, tá em Nova York, aquela correria. E quando surge uma oportunidade de publicar numa editora grande, conhecida, isso também é uma coisa que não se apresenta todo dia pra gente. Então, eu agradeço muito a Planeta por esse cuidado, por essa abertura também, né? A gente está aí agora... Fiquei feliz de ver aqui 2ª edição. É tão bom, né, gente, quando a gente vê no livro 2ª edição. Então, foi assim, em 2 meses, eu quase morro, mas eu consegui escrever esse livro. Foi muito rápido o processo, mas é um processo de uma pesquisa da minha vida. Então, não é uma coisa que foi difícil de fazer, porque já estava aqui. Né? Eu tenho o quê? Me formei, eu tenho 38 anos, me formei em 2010, colei grau em 2011, entrei na faculdade muito cedo, mas todo esse processo, desde 2006, quando entrei na faculdade, até hoje me formou. Então, eu trabalhei em Nações Unidas, eu trabalhei em 3 agências, trabalhei num jornal em que eu cobria a polícia e depois eu me revoltei com o próprio jornal, sabe? Porque aquilo ali, para mim, era muito violento, falar de meninos que morriam no meu bairro como se fossem só números, né? Mais um corpo. Então, isso foi construído a partir desse tempo e construído a partir das mulheres negras. Porque eu sei que nesse país que a gente vive, as pessoas não esperam que a gente chegue nos lugares que a gente chega, né? E, de fato, as mulheres negras trabalham em rede. Então, esse livro chega por conta de Bárbara, mas chegou também por conta de, sei lá, Ana Flávia Magalhães Pinto, chegou por conta de Fernanda Lopes, chegou por conta de Luísa Bairros, chegou por conta de tantas outras mulheres que me antecederam. Foi assim, mais ou menos. Bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Alegria estar aqui em Santos. Fantástico e agradeço o convite do Tarran, da Realejo, do Festival Tarrafa Literária. Saúdo Douglas Martins
que é um quadro político da tradição de Luiz Gama e que aqui nessa cidade já foi candidato a prefeito e já fez o enfrentamento contra forças difíceis de lidar. Então, saúdo a sua trajetória também, que foi vice-ministro de Políticas da Igualdade Racial no primeiro governo Lula. Saúdo a Midian Noelle, que também é da tradição de Luiz Gama, porque comunicação antirracista, como bem disse, é um instrumento que o próprio Gama usava lá atrás, como na Revolta dos Búzios em 1798 se usava lá na Praça da Piedade, nos boletins sediciosos. Gama também é dessa tradição. E cá estamos na mesma linha que é de Gama, que é de tantos e tantas aqui, que histórias e mais histórias. E olha, e é também da tia Lula, porque eu começo, a pergunta do Douglas faz buscar quando é que começa a força para escrever um livro e uma história. E eu me lembro da tia Lula, que em novembro de 2002, eu tinha 14 anos de idade, me contou a história do Luiz Gama dentro de um terreiro de Umbanda, dentro do Quilombo Brotas. E de 2002, eu já começo a ir nos arquivos da cidade, já procuro registros, rastros da existência do Luiz Gama no interior de São Paulo, mas ainda de uma maneira não profissional. Entro na faculdade de Direito, na primeira turma do ProUni, e continuo pesquisando o Luiz Gama. Aí, 10 anos depois, aí eu estou dando um salto, mas em 2012 eu vejo que eu tinha que fazer isso profissionalmente. E aí você pergunta qual é aquele motivo e tal. Eu já era estudante de Direito da Universidade do Estado da Bahia, no Cabula. Nós fomos contemporâneos de mesma universidade. E eu lembro de um professor, que nem vale a pena citar o nome dele aqui agora, ele falou: você fala tanto do Luiz Gama, vai escreve um livro. E aí eu falei: tá bom, né? E aquilo foi interessante, porque eu falei: tá bom. Eu passava em sala de aula, levando a palavra do Luiz Gama, digamos assim. Sabe aquele aluno chato que bate na porta ali, recado do centro acadêmico, mas não era do centro acadêmico, era recado do Luiz Gama. E aí era 21 de junho, que é o dia que o Luiz Gama nasceu, 24 de agosto, que é o dia que o Luiz Gama fez a passagem, dia 10 de novembro, o dia que ele foi vendido pelo próprio pai. Então essas 3 datas eu costumava marcar. E numa dessas datas, que é o 21 de junho, eu abro o livro Pai contra a Mãe, contando essa história de que um professor de filosofia do Colégio Estadual Teixeira de Freitas, ali na Rua da Mangueira, esquina com a Joana Angélica, em Salvador, ele ficou na minha orelha dizendo: eu tenho uma história do Luiz Gama para te contar. E eu: tá bom, vamos lá, qual que é? E aí ele falou: é sobre a identidade do pai dele. Aí eu falei: tá bom, o que você tem a dizer? Se o próprio Luiz Gama não disse o nome do pai, o que você tem a dizer? E ele falou o nome, eu gelei na hora, guardei e falei: se o Luiz Gama não quis revelar o nome do pai, por que eu vou revelar? E eu falei: e quem diz que ele está certo? Mas eu guardei a informação, impactado, claro, e falei: num dado momento, quem sabe eu revele. E aí, tudo bem. Só que aí, para responder melhor a pergunta, e já concluindo, este livro Pai contra a Mãe é um desdobramento do Luiz Gama contra o Império, que é uma tese de doutorado defendida na Alemanha. E na Alemanha, lá, a banca de professores juristas, eu não podia, assim, expandir muito a análise de todo o fenômeno que é Luiz Gama, que é o Brasil Império. E eu falei: eu vou tentar centrar mais no Luiz Gama jurista, advogado, e o argumento da tese é um só, o argumento do Luiz Gama contra o Império, que o maior advogado do mundo moderno, o maior jurista do mundo moderno, é baiano, negro, foi escravizado em São Paulo, recupera sua liberdade à base de muita luta e se torna advogado, sabe onde? Aqui nessa praça. Porque a cadeia velha de Santos está de pé, e foi lá que Luiz Gama libertou a africana Luísa e seu filho Antônio, e foi lá que ele libertou o tesoureiro da alfândega de Santos, e foi aqui também que ele ganhou
a maior ação coletiva de liberdade das Américas, que é a Questão Neto, que ele liberta 217 pessoas nessa cidade. Então, gente, o Pai contra a Mãe é uma continuação do Luiz Gama contra o Império, que, por sua vez, é um guia de leitura das obras completas de Luiz Gama, que são 11 volumes. É uma alegria estar aqui, gente, e vamos em frente. Midian, no teu livro, né, Comunicação Antirracista, tem muito da tua história lá e muito desses insights que o Bruno falou aqui. Você, ao longo da tua vida, você também aproveitou, né, para desenvolver e colocar em perspectiva antirracista. Mas, se não me engano, no capítulo 2 do seu livro, você abre pegando uma expressão que viralizou recentemente, né? Que é o "que show da Xuxa é esse?", né? Você abre falando sobre isso e você expande, né, essa pergunta a partir de um marcador que eu queria que você falasse um pouco aqui sobre isso. Como é que ocorreu isso e que show da Xuxa é esse que você se refere? Tá gravando, né, gente? Xuxa vai ficar chateada. Poxa. Acho que a plateia deve ser meio 30 a mais aqui, né? Né? Quem que é jovem aqui, menos de 30? 1, 2, 3... parabéns, hein, Vitor, de estar aqui, bacana. Não sei se vocês sabem, mas assim, né, a gente, eu e o Bruno, né, nossa geração cresceu assistindo TV e tinha um programa da Xuxa. A Xuxa, gente, assim, eu falo da Xuxa para falar de várias coisas no livro, porque... Primeiro que meu corpo é um corpo que, onde chega, ele diz muita coisa sem eu dizer nada, né? Então, assim, eu sou essa mulher de 1,80 m, né? Eu sou um avatar, gente. Eu sou imensa, né? Eu sou uma mulher baiana, nordestina. Então, imaginem, todo lugar que eu chego, as pessoas já têm toda uma construção de olhar sobre mim e muitas vezes nem conseguem identificar que eu sou o que eu sou, sabe? Essa minha experiência de Nações Unidas foi interessante, porque toda vez que eu falava, e eu preciso falar disso para falar sobre a Xuxa, porque toda vez que eu falava onde eu trabalhava, que alguém perguntava onde você trabalha, eu chegava, eu trabalho na ONU. Na ONU? Na ONU, numa ONG, eu falava, caramba, gente, não, Nações Unidas e tal. Porque para as pessoas sempre foi muito difícil, né? Enfim, eu entrei em 2010, minha primeira vez que eu trabalhei em Nações Unidas, para hoje já está bem mais avançado, assim, já deu um salto muito grande. A gente teve o ano dos afrodescendentes, a década dos afrodescendentes, programa de aceleração, ou de fellow. Então, hoje... No Brasil, pelo menos, já está sendo mais entendido, né? Um perfil de uma pessoa como eu, mas antigamente não era. E por que eu falo disso? Eu falo sobre como as pessoas constroem imaginário a partir de nossos corpos quando a gente fala do que show da Xuxa é esse, né? Da Xuxa. No programa da Xuxa, eu gosto de falar porque Painho, ele era... Enfim, eu sou do bairro da Liberdade, Salvador, que é um dos territórios mais negros aí fora do continente africano. Gente, são 90% de pessoas negras. Assim, eu cresci achando que o mundo era preto. Basicamente, mas era só meu bairro. Quando eu saí para entrar numa universidade... numa escola particular, primeiramente, eu era única, assim, sabe? Uma das poucas, enfim. E era muito complexo para mim entender o que acontecia na minha casa e o que acontecia fora dela. Mas meu pai, ele era um cara... que era do entretenimento. Ele tinha uma locadora, também não é da geração 30 menos, vocês não viram isso. A gente alugava, né, os filmes, ele tinha uma locadora que era esse meu grande mundo, e eu fui criada assistindo TV, literalmente. Eu fui uma criança de assistir TV, né? E acompanhei todo esse processo da internet, da chegada da internet. Minha família é uma família que é da tecnologia, então meu tio era revendedor da Positivo, então eu tive acesso à tecnologia muito rápido e muito cedo, assim, né? Apesar de sermos favelados do bairro da Liberdade, em Salvador. O que é muito doido, assim, sabe? Vocês pensarem em pessoas faveladas que pensavam a comunicação a partir do seu território e beleza. Mas, assim, é muito diferente do favelado, da pessoa que quer fazer cinema. Meu pai era cinegrafista, tinha uma ilha de edição no quarto dele, aquelas máquinas todas. Aquilo, para mim, era fascinante. E aí, por que eu falo do meu pai também? Meu pai nunca poderia ter sido...
um cineasta, por exemplo, reconhecido, sabe? Dentro daquele contexto. Por mais que ele fosse cinegrafista, ele era uma liderança comunitária que gravava os casamentos do bairro, sabe? Então, eu fui tendo a minha formação em comunicação a partir dessa minha relação com minha família. Com minha mãe, com meu pai, com minhas tias, que eram fotógrafas, com meu tio, que era dono dessa empresa de tecnologia. Esse era um grupo que, para mim, significava muito. E por que eu falo da minha família? Porque, para mim, minha família era foda. Eu falava, caralho, minha família é foda, pode tudo. Aí eu ligava a TV e via Xuxa. Aí vi as paquitas. As paquitas eram um exército de meninas, exército mesmo, tinha roupinha de exército, todas loiras, brancas, né? E que eram vistas como as bonitas, como as interessantes, as desejadas, as que tinham filme, né, sobre elas. E aquilo, para mim, era muito violento, porque é isso, né, gente? Eu sou uma mulher preta e mesmo sendo do lugar com 90% de população preta, eu estudei em escola particular. Então, eu comecei a entender ali esses jogos do que meu corpo era desde muito nova. Então, eu era sempre muito tímida. Minha irmã, como a gente fala na Bahia, é cavala-cão. Ela quer bater, ela briga, ela se revolta, enfim. E aquilo era muito violento para ela. Eu não me escondia, eu me retraía. Mas o movimento negro e o movimento feminista negro conseguiu me fazer, gente, vencer vários bloqueios que eu tive dessa infância, consumindo também esses conteúdos de comunicação. Quando eu via as paquitas, eu falava, eu nunca vou poder ser elas. Eu nunca vou poder estar nesse grupo. Eu nunca vou ter um exército, um grupo comigo de meninas como elas para me sentir referência. E aí fui virando adolescente, e aí mudou o programa da Xuxa, que já foi por um público mais adolescente, e aí veio a Bombom, né? A Adriana Bombom, e vocês lembram, né? Quem lembra? Era uma mulher belíssima, negra, retinta também, né? Porque tem esse lugar também das cores, né? Dentro da população negra e mulheres mais retintas. E aqui eu entendo também que eu sou preta, mas também tem pessoas ainda mais escuras que sofrem mais dimensões de violência racial. A Bombom, ela estava sozinha sempre no palco seminua e sambando. Isso para mim era muito incômodo, porque as paquitas eram sempre vistas como fofas, vestidas tal qual um exército, um coletivo, elas tinham um grupo. Até os meninos que dançavam no palco, que era o You Can Dance, não sei se vocês lembram, que eram os meninos de dread e tal, eram 4 e eram ótimos. Uma equipe, um grupo, mas a Bombom não. Ela era sozinha. Então, quando eu olhava para ela, aquilo me incomodava, me dava uma gastura. Eu falava, não quero não. Quero isso para mim não, que nada. Por quê? Porque no dia a dia, os corpos da gente, os corpos das mulheres, a gente sabe, né? Inclusive, enfim, foi classificado hoje de misoginia tal qual como racismo, né? Não sei se vocês viram. Mas os corpos da gente parece que são autorizados para as violências de gênero, né? Então, eu era um adolescente que passava na rua e as pessoas do bairro comentavam, mesmo meu pai sendo a liderança do bairro, tá? Uma liderança comunitária. Os meninos brincavam, os meninos apontavam, os homens mais velhos olhavam para mim. Então, quando eu via como as pessoas falavam sobre Bombom ou olhavam para Bombom na TV, eu não queria aquilo para mim. Porque aquilo é sexualização dos corpos, né? Estavam sexualizando ela, então estavam sexualizando a mim também. Porque aquilo é o quê? Semelhança. Eu me vejo nela. Inclusive, a professora Rosane Borges, ela fala sempre que, para as pessoas entenderem o racismo, elas só vão conseguir entender mesmo, assim, quando elas se colocarem num processo de semelhança, que é aquilo que atribui a humanidade ao outro. Vindo para cá, ontem de carro, lá vou eu fazer a expose das pessoas, mas, enfim, são pessoas legais, viu, gente? Fizeram nada de ruim, não. Mas é porque eu achei muito inocente. Eu estava vindo para cá, estava com outra pessoa no carro, outra pessoa super querida que escreve e tal. E aí ela me perguntou, falando sobre questões raciais, que a pessoa que estava dirigindo sofria com a família. E ela perguntou, nossa, que coisa ruim que ela sofreu. Uma mulher branca que tem um filho, né, negro, contando a situação. Aí essa outra pessoa me perguntou, você ainda sofre racismo? Falei, sofro sim, todo dia. Porque não existe isso, sabe, gente? Não existe isso de ascender economicamente e você não sofrer racismo. Não adianta. Eu trabalhava, como eu falei a vocês, numa agência chamada UNFPA, Fundo de População da ONU, que pauta a saúde sexual e reprodutiva. O meu chefe, na época, o representante, é um cara da Costa Rica, preto. Estava com seu terninho na frente do restaurante, esperando o carro dele, né? Aquela coisa toda pomposa chegar. Deram a chave para ele, achando que ele era motorista. Um homem entre seus 40 e 50 anos. Porque no imaginário coletivo, aquilo ali é o normal.
Um homem preto, de terno, parado em frente ao restaurante, só pode ser um motorista. A partir dali, ele parou de usar terno escuro. Ele só usava ternos claros, para tentar diferenciar ele das pessoas que trabalhavam ali, dos motoristas. Porque o racismo, gente, e aqui é muito interessante essa mesa, ele vai atravessando a gente, porque são quase 400 anos de um processo de violência. Aqui eu estou falando de Brasil, né? Quase 400 anos de um processo em que meu corpo, num jornal, não era visto como... Eu não era a pessoa que escrevia, mesmo tendo existido naquela época pessoas que escreviam, né? Pessoas como eu, que eram pouquíssimas, mas o meu corpo estava num anúncio de publicidade. Se hoje fossem me anunciar, fosse no passado, tá? 200 anos. Vende-se mulher de 1,80 m, boa para trabalhar em tal serviço, para dar, sei lá, amamentar seus filhos, enfim, era nessa lógica, para ser ama de leite, enfim. Era nessa lógica que o corpo negro se apresentava nos espaços de comunicação, nos impressos, nos periódicos. Então, pensem que são 140 anos, foi ontem. Gente, 140 anos foi ontem que metade das pessoas que estão aqui não iam estar aqui. 140 anos que os abolicionistas, pessoas como Luiz Gama, eram vistas como revolucionárias, mas ao mesmo tempo também não, eram perseguidas, e eram poucas. Tinham muitas, a gente também não sabe da história de todo mundo, né? Mas isso foi ontem, sabe? Então, eu acho que é muito importante, quando a gente fala do Que Show da Xuxa é Esse, para a gente pensar que essa brincadeirinha do Que Show da Xuxa é Esse, eu não sei qual é o marcador que você está falando, viu, Douglas? Se quiser jogar aí já para mim, para poder te responder. Essa brincadeira é para falar que show da Xuxa é esse que a gente está até hoje, né? E que show da Xuxa é esse que, mesmo a gente vendo, por exemplo, e aqui eu vou ter que trazer, vai ser babado, perdão, Manuela Dias, mas que a gente vê Vale Tudo. Eu assisti o Vale Tudo de 88, porque eu sou obcecada pelas novelas antigas da Globo, eu gosto. Aí eu assisti a de 88 para assistir a de agora também. É um absurdo que a personagem de Thaís Araújo tenha tido totalmente um apagamento da história. Um apagamento para que a Odete, no caso a Débora Bloch, que é massa, atriz foda, fosse a protagonista. O apagamento da importância de Raquel se dá no fato de Raquel ser interpretada por Thaís Araújo, ponto, porque ela é uma mulher negra, preta. Entendem? Então, assim, o Que Show da Xuxa é esse, de 90, ainda está hoje. Né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento. Nada é sem um significado. Né? Então, a gente precisa também, como eu falo, abrir... Enfim, pílula de Matrix. Juventude não sabe. Filme Matrix, tinha uma pílula vermelha e uma pílula azul, né? A gente tem que decidir. E todo mundo que toma a pílula para enxergar é automático, não tem como você deixar de ver, sabe? Então, o racismo ele não se apaga, né? A gente luta contra. A gente espera que um dia ele desapareça, mas ele ainda é muito presente. E eu acho que é isso. Qual era o marcador? Era isso, era esse mesmo. Você arrasei. Falou, né? Era isso, gente. A gente vai voltar nesse tópico, mas já. Bruno, eu queria te perguntar uma coisa, né? Porque você já falou, você é um apaixonado por Luiz Gama, né? E parece que o Luiz Gama é uma voz que sopra permanentemente ao pé do ouvido, né? Nas direções e nas experiências que você vai. Mas você fez um corte interessante nessa tua pesquisa, que é o filho Luiz Gama. Os pais, aliás, pai contra mãe é o título do livro. E o Luiz Gama, criança, né? Ele já é uma epopeia nesse sentido, né? Não é só a grande contribuição dele já adulto, ele criança já é uma epopeia. E você tem várias referências, né, sobre isso na tua obra. Eu queria que você falasse um pouco dessa situação que você retratou aqui na obra, né, de uma criança, né, de um menino forro que recebe um legado e que, quer dizer, em tese receberia um legado, mas acaba não recebendo. Por que ele não recebe? E por que ele mesmo, né, perde essa condição? Claro que eu estou fazendo essa pergunta porque por trás dessa pergunta tem o Brasil, né? Você faz
essa alusão também. É uma epopeia, uma odisseia, é uma história ainda por se estudar, por compreender. Eu estou desde os 14 ali, novembro de 2002, querendo aprender mais dessa história. E o Luiz Gama escreveu uma autobiografia. Ele escreveu uma carta endereçada a um amigo, que era um juiz de direito à época, que se tornou depois ministro do Supremo Tribunal Federal e fundador da Academia Brasileira de Letras, que é o Lúcio de Mendonça. E ele escreve essa carta. Essa carta só o Lúcio de Mendonça leu, recriou um perfil biográfico a partir da carta, e essa carta sumiu e voltou de Paris, ninguém sabe o que foi fazer em Paris, 50 anos depois da morte do Luiz Gama. E essa carta é dos documentos mais bonitos, mais importantes, mais eruditos, mais potentes, mais fabulosos, já escritos na língua portuguesa. São 12 páginas que, redigido em papel de hoje, devem dar umas 8, em que ele conta onde ele nasceu, quem é a mãe dele, quem foi o pai dele, como ele foi escravizado, como ele recuperou, reconquistou sua liberdade, como ele se tornou poeta, jornalista, advogado. É uma carta dessas que é para ser introduzida nos currículos de ensino fundamental, médio, nível superior, pós-graduação, porque ela é valiosíssima do ponto de vista literário, estético, político, está tudo ali. Então, eu tenho o hábito de reler essa carta com frequência, eu comigo mesmo, e às vezes em leituras coletivas, e talvez seja aí que ele apareça soprando no ouvido, porque de tanto ler a voz dele escrita... Vou te interromper só um pouco. Gente, já está circulando aí, né, para vocês, se já quiserem ir fazendo perguntas, para vocês fazerem, né, porque ao final eles vão também responder essas perguntas com base na exposição que estão sendo feitas aqui. E ali ele conta essa história em primeira pessoa, é o único relato escrito de um ex-escravizado que chegou aos dias de hoje, no Brasil. Porque é um tipo de literatura, de escrito, que não poderia nem existir, que dirá durar. Era para ser destruído mesmo. Então ele escreve para um amigo, um juiz de confiança que guarda. E essa carta chegou até hoje, está na Biblioteca Nacional. É um patrimônio da humanidade. É uma carta que é um patrimônio da humanidade. E muita gente que leu essa carta falou: ele está mentindo. Não é possível. Não é possível que ele viveu essa epopeia. Simplesmente o racismo branco não permitia que decodificasse aquilo que estava ali. Porque era impossível que a mãe dele, uma africana livre, que mais de uma vez foi presa na Bahia como suspeita de participar de planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito, fecha aspas, é praticamente essa a frase certinha que ele escreveu, né? Suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. E ele falou: ele está mentindo, essa mulher não existe. E muita gente comeu o reggae dos outros, dizendo que ela não existia. E que o pai vendeu ele, depois ele foi metido num porão de um navio do contrabando da Bahia para o Rio, do Rio para Santos, aqui no Valongo, do Valongo subiu a Serra do Mar, para em São Paulo, depois em Jundiaí, depois em Campinas, volta, tudo isso a pé, sangrando, acorrentado. Isso não existe, né? E aí, um dos trabalhos que eu tive, seguindo as pistas de muita gente que veio antes, tia Lula, uma delas, né, de procurar confirmar essa história, não porque duvidasse da história do Gama, não é isso não,
Mas porque nesse mundo cruel, violento, e profundamente racista e escravista, basta olhar as paredes desse teatro, construídos ao tempo que Luiz Gama era vivo, que a gente começa a perceber que essa história, ela assim, é muito grande para a gente tentar entender ela. Bom, só o que acontece na infância dele, como Douglas pergunta, e afirma uma epopeia, porque ele nasce livre, né? É batizado. A tia-avó dele, por parte de pai, a tia-avó dele criou ele nos braços, sentiu que ia morrer quando o Luiz Gama tinha uns 5 anos de idade, inclusive na semana que o Luiz Gama fez aniversário, de 5 anos, escreveu um testamento e legou a ele casas, algumas terras. E o pai do Luiz Gama, que era um bom vivão, um canalha que vivia nas rodas de agiotagem e apostas da velha Salvador, o pai do Luiz Gama, assim que a tia morreu, desvirtua o testamento dela, vai num cartório e começa a dilapidar o patrimônio, dilapida em cartório, vai para outro e continua dilapidando, e vai para outro, até que só tinha o filho para vender. E olha só o raciocínio abominável do cidadão que foi lá e vendeu o filho. Mas antes de vender o filho, estava lá na turbulência da Sabinada, ele denuncia para a polícia política do Império, a mãe, Luísa Maim, que é metida numa cadeia do Aljube, que era uma masmorra, uma prisão política, um centro de tortura. A mãe fica 30 dias sendo cruelmente e barbaramente torturada. Depois ele vai lá e paga a fiança para tirar ela de lá. E ela desaparece. Passa 1 ano e meio, 2 anos, o Luiz Gama é vendido pelo próprio pai, certo? Então eu nem gosto de dizer muito o nome do pai. E se eu digo agora, mas eu cubro na sequência. Antônio Agostinho Carlos Pinto da Gama e Luísa Maim. São os pais do Luiz Gama. É uma epopeia, uma odisseia. Isso daí, se fosse estadunidense, já era Blockbuster, já era Hollywood, já era Amazon Prime. As obras completas dele já tinham sido lançadas há mais de um século. Mas o Brasilzão velho do Teatro Guarani, cá estamos, não insiste em passar. É um país que tem um passado imenso pela frente, para citar o velho cronista Milor Fernandes. E do ponto de vista do direito, que é a disciplina que eu estudo, não tem como pensar o direito sem Luiz Gama. É como pensar Santos Futebol Clube sem Pelé. É como pensar o Brasil. Aliás, hoje é aniversário do Pelé, não é? Hoje, 23 de outubro, é aniversário do Pelé. E dialogando, viu, Midian? Você estava dizendo como esses 140 anos é ontem. Eu estava pensando aqui. O Pelé ganhou a Copa em 58. Daqui para 58, vamos recuar no tempo, tem algumas pessoas aqui que estavam vivas e lembram dessa Copa. Dá o quê? 68 anos, não é isso? 2028 faz 70. O Pelé, em 1858, estava a 70 anos da abolição. É a nossa mesma contagem do tempo. O Pelé está para 1888 o que nós estamos para o Pelé de 58. É outro dia. É outro dia. E os juízes do TJ São Paulo que nos escutam, ou de qualquer outro TJ, os tribunais de justiça, que aliás são arredios, para não dizer outra coisa, as cotas, arredios, pegando muito leve. São, na verdade, violentamente, agressivamente contra qualquer democratização do espaço da judicatura. Pois bem, já falei. Como é que eles vão entender que o maior advogado da história do Brasil é um homem negro? Como é que vão entender
que o maior intelectual político que propôs democracia como palavra de ordem da luta política, abolicionista, que fundou escola popular, que fundou biblioteca comunitária, que ele próprio alfabetizou mais de 200 pessoas num único ano, como é que vai pensar que esse homem é um negro baiano, que cresceu em São Paulo e se tornou um dos advogados mais bem pagos do Brasil? Não entra. É por isso que uma mesa como essa, nessas temporalidades século XXI, século XIX, é importante, porque essa epopeia do Luiz Gama, ela está no começo. Tem a infância, tem a adolescência, tem a vida adulta, mas o Luiz Gama, como diriam os redatores da Sairá, que é um jornal paulistano, disse assim: a trajetória no dia que o Luiz Gama morreu, no dia seguinte eles escrevem no jornal: a trajetória desse misterioso astro se dirige a uma grande alvorada. Tranquilizemo-nos. Aqui estamos todos tranquilos, porque essa alvorada há de chegar agora, com muito suor, com muita luta, com muita unidade na diversidade, com muita harmonia no sentido de uma escola de samba, que escola de samba tem que ter harmonia, tem que ter disciplina, tem muitas alas, mas é um dever civilizatório dessa geração levar as bandeiras de Luiz Gama, da comunicação antirracista, da luta democrática, para que a gente construa gerações e mais gerações. Então, a pergunta da infância me remete à infância da juventude de hoje, da criançada de hoje. A infância dessa geração. Ó, como o Brasil trata as crianças. A depender do CEP, a depender da raça, a depender do gênero, a depender de tantas variáveis interseccionalizadas. Como é que fica essa criançada que nem escuta o nome de Luiz Gama na infância? Que é abominável uma criança no Brasil se formar assim, no ensino fundamental, sem saber quem é o Luiz Gama. E sem saber quem é tanta gente: Carolina Maria de Jesus, Lima Barreto, Abdias Nascimento. 20 anos de Lei 10.639. 20 anos de Lei 10.619. E a gente, numa luta que avança muito pouco e recua mais. Então, a tarrafa literária está de muitíssimo parabéns do meu ponto de vista, e acredito nosso. Porque a gente precisa compreender o que está acontecendo no Brasil de hoje e recuperar as bandeiras do abolicionismo negro radical que aconteceram nessa praça aqui, para que a gente, de fato, cumpra os objetivos inscritos na Constituição de 1988 de construir uma sociedade justa, livre, solidária, fraterna, não é isso? Bom, muito obrigado. Maravilhoso. Bom, Midian, diante disso, né, desses gaps, né, dessas deficiências que nós temos, nós estamos aqui numa área em que, bem recentemente, nós tivemos 2 operações policiais, operação no sentido militar, né, Operação Escudo e Operação Verão, dirigida a uma região aqui, onde ficam mais ou menos 35 mil pessoas que moram em cima d'água e que tem muito santista que não conhece o dique da Vila Gilda. Então, nesse lugar, teve uma operação, uma blitzkrieg, uma operação violenta, né, que puniu as pessoas que são majoritariamente negras. As consequências são percebidas de diferentes formas, mas na maior parte das vezes o corte racial não é percebido. E você fala no seu livro de como a comunicação pode se aliar às ações afirmativas, ou seja, como a comunicação pode destacar essa percepção. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto do teu texto. Tá bem. Só dizer que é muito bom escutar Bruno. É muito legal, me sinto assim. E ele morou na Bahia há muito tempo também, né, gente? Então eu sinto que ele também é lá da Bahia, então fiquei bem emocionado com sua fala. Foi muito foda. Douglas, essa pergunta
É porque não deu tempo de contar, Douglas, mas também tem uma vida passada que eu pesquisava a cultura de violência, né? Meu mestrado foi sobre cultura de violência e eu estudei tem as UPPs do Rio, lá em Salvador chama Base Comunitária de Segurança, de um território chamado Calabar, que é lá perto da UFBA, né? Lá da Ondina. E eu estudei como se investe em segurança pública num território, mas não se investe em memória e educação, né? Por quê? Porque esse território do Calabar, ele fica ali na região do Carnaval, Barra Ondina, todo mundo sabe, né? Circuito Barra Ondina, Carnaval de Salvador. É uma comunidade escondida atrás. E na década de 70, quando era o prefeito, era Mário Kertz, que é um dos maiores comunicadores assim, da Bahia, tem uma rádio, tem um jornal, enfim, a Rádio Metrópole. Na década de 70, ele queria tirar as pessoas dali. E foi a juventude, que era dali, daquele bairro, que lutou para garantir que a comunidade continuasse, que o Calabar continuasse ali. E é muito assustador como esse ponto da memória, quando a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não reconhece a nossa história, a gente não tem o axé para lutar às vezes, né? Porque o apagamento, ele também nos enfraquece, né? Porque é isso, né? A tal da pílula de Matrix é verdade. Quanto mais você tem conhecimento, e eu tenho certeza que na vida de vocês, quanto mais vocês conversam, sei lá, com a mãe, com a avó, com a tia, com o tio, e vocês sabem mais da sua história, vocês se sentem mais felizes em saber a história da sua família, se sentem até estimulado a fazer algo ou não por conta da história da sua família. E por que eu falo assim? Porque nesse território, um dos professores, que foi um dos jovens desse grupo, acho que chamava Juca, na década de 70, é o professor Fernando Conceição, que é o professor de universidade, que é da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Comunicação. Fernando é meio complicado, sabemos, né? Não vou trazer aqui que ele às vezes ele passa do ponto, mas ele é um cara preto, né, da comunidade do Calabar, que entrou na faculdade da Universidade Federal da Bahia e que aqueles meninos que moram hoje no Calabar não sabem que existe um cara que era como eles na juventude, que hoje é professor, sabe? Então, isso para mim é muito interessante quando a gente vai falar de violência, porque a violência institucional, ela se dá em vários âmbitos, não é só pela morte matada pelo tiro e pelo não reconhecimento da humanidade das pessoas que vivem em um território vulnerabilizado. Ela se dá, sobretudo, no campo da memória. Nessa pesquisa, eu entrevistei 5 jovens. Um deles era a Cauã. A Cauã, ele foi assassinado num jogo de dominó, em frente à casa da avó dele, embaixo de uma câmera da base comunitária de segurança. Ninguém foi salvar a Cauã. Porque aquela base de comunitária de segurança que está ali não é para proteger as pessoas, é para proteger o circuito Barra Ondina do Carnaval. Entende? É para deixar aquelas pessoas ali escondidas, abafadas, isoladas e enlouquecidas dentro daquele contexto, né? E por que eu falo isso? Eu amo trabalhar com território, eu amo comunidade, porque eu venho de um lugar, eu venho de uma avenida, né? Eu sou menina de avenida, né? E de uma avenida que a gente, assim, enfim, minha família tinha mais condição, digamos assim, mas ainda assim eu era favelada, né? De um beco que às vezes não passa uma geladeira, mas passa uma esperança. A Vilma Reis fala isso. A Vilma Reis, ela é uma grande referência para a gente na pauta da segurança pública. Ela foi ouvidora lá do estado da Bahia. Então, é pensar que às vezes as pessoas ficam condicionadas a violências para além da morte, gente. A violência não se dá só no morrer, a violência ela se dá no viver também, sabe? Então, quando a gente fala dessa situação que ocorreu aqui, é uma situação que ocorre todos os dias. Amanhã eu estou indo para a Favela da Maré, no Rio, para participar do festival UOL, e a maré hoje são várias marés. Você não dá para entrar num lugar, não dá para entrar em outro. E, claro, tem a dinâmica das violências do narcotráfico, mas que não é só disso, é o Estado também, né? E como é que a comunicação ela também se apresenta? Numa contranarrativa, que eu nem sei se é essa palavra, nem gosto tanto, como é que a gente pode trabalhar e ir trazendo do ponto de enquanto uma profissional de comunicação que já trabalhou em todos os lados, assim, só não trabalhei com os bolsonaristas. E, gente, é babado. Gente, minha família... Gente, vou contar uma coisa pra vocês, muito difícil o negócio de pandemia de família, viu? Minha família tem igreja em Salvador. É difícil, a galera é bem... E quando eu falo assim dos bolsonaristas, eu também não quero colocar as pessoas numa lógica de que todo mundo é o diabo, não, viu? Que é o Satanás, porque eu também tenho essa coisa meio cristã, às vezes, fazer associação. Não é isso não, gente. Porque, assim, por exemplo, a comunicação, para mim, ela tem que ser na base do afeto. Porque, por exemplo, minha tia Jerusa, minha madrinha...
Poxa, Tia Jerusa, depois que entrou na igreja, a gente fundou a igreja, né? Minha família fundou a igreja. É uma loucura, minha família. Aí, gente, é um negócio muito louco. Eu tenho tio pastor, tia missionária, pai frequentava, que o pai era um evangélico. Meu pai morreu tem 4 anos, né? Foi na época da pandemia. Meu pai, ele foi votar em Haddad com a Bíblia no braço. Ele falou, não, meu livro, eu tenho que votar com o livro, que a gente falou que tem que votar nele com o livro, que ele é da educação, pega minha Bíblia, meu livro é minha Bíblia, sabe? Isso foi muito legal, mas a minha família não é assim não, o pai era diferente. E aí a minha tia Jerusa é uma pessoa que é extremamente reaça, mas que é uma mulher que estudou biologia. E são contradições que a gente não consegue entender. Como é que alguém estudou biologia, é evangélica, é reacionária, e ao mesmo tempo eu amo tanto? Porque minha tia, porque me criou, né? Então, assim, a comunicação antirracista, ela tem que entender onde pega a dor da pessoa. O que é que levou minha tia, que era essa mulher tão foda, a se transformar no que ela se transformou? E é essa rua que é ocupada, que é violentada, é esse território que cotidianamente vai fazendo a pessoa morrer em vida, que apaga. Então, como é que eu vou desconsiderar a pessoa que me ajudou na faculdade, que cuidou de mim quando era criança, sabe? Então, eu acho que a gente vive um tempo também que a gente precisa entender onde pegam os afetos para dialogar nas diferenças, sabe? Não tem como eu odiar, por exemplo, a minha tia outra... Eita, vou dar o nome de todo mundo, não vou falar o nome dessa, não. Minha tia outra que é extremamente... Fica gravado, hein? Tá gravado, amo vocês, viu, gente? Desculpa. Foram todas pro lançamento lá em Salvador. Eu falei cada atrocidade, gente. Foi ótimo. E elas não podiam sair da plateia, foi tudo. Essa minha outra tia, que eu não vou dizer o nome, ela é extremamente homofóbica. Homofóbica de um jeito que ela não fala com a companheira da minha prima. Imagina o climão nas reuniões familiares. 8 anos minha prima com a mulher dela e minha tia não fala com ela. Mas por que eu estou falando isso? Governo Lula, pandemia, tudo mais. Elas sabem que eu trabalho no governo Lula, né? Estou aqui, não sou do PT, enfim, mas eu trabalho no governo Lula, onde eu estou mais alinhada politicamente. Minha tia foi no meu aniversário, chateada com minha cara, né? Porque, enfim, porque eu sou a Solange Duprá, a resistência. Oh, que ridículo. Enfim, a Solange Duprá da família. Ai, eu odeio. E aí, ela levou a foto que ela tirou em 89 de Lula, 1 ano depois que eu nasci, e me deu de presente de aniversário. Ele falou, tinha essa foto lá em casa, trouxe para você um presente, vamos comer esse bolo aqui. Isso é uma desculpa, meu amor. Entendem? As formas de diálogo, de afeto do cotidiano. Porque, assim, gente, é muito difícil a gente dialogar com pessoas que convivem diariamente com violências. Eu, hoje, consigo compreender que eu vivo numa bolha. Estava morando em Brasília, morei 3 anos. Brasília, para mim, é uma grande bolha de ilusão, uma maquete. Mas eu venho da Liberdade. Só que essas minhas tias não saíram da Liberdade, do IAPI. Elas estão ali. Elas estão vendo os meninos morrer. Elas têm medo de chegar em casa de noite. Elas estão na igreja vendo as situações de violência que as irmãs passam. Então, é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa entender a comunicação antirracista a partir desse lugar e entender do afeto. É isso, né? Eu odeio a palavra empatia, mas a palavra é essa também, para se reconhecer nessas diferenças. Eu vou adiantar já, Douglas. Eu sei que você está aí balançando, vou adiantar para terminar. Mas trabalhei também num programa com população em situação de rua, um programa do governo Rui Costa, que hoje é lá da Casa Civil, né? Ministro. Enfim, e ninguém reconhecia esse programa chamado Corra para o Abraço. Eu entrei em 2016. Já existia desde 2013. Ninguém noticiava, ninguém falava, ninguém dava recurso, ninguém apoiava, nem o próprio governo do estado reconhecia aquele programa. Eu entrei como comunicadora. Eu comecei a falar daquelas pessoas de contexto de rua que participavam das atividades de arte, educação e educomunicação como pessoas, como nome, trajetória, história, como seres humanos. E a partir dali a gente foi falar sobre Alan, que queria ser estudante de psicologia, sabe, que passou e entrou na faculdade.
A partir dali, a gente foi falar de Réia, que tinha um sonho de ter uma casa, que tinha um sonho de que o filho dela fosse dela e que não tirassem a guarda do filho dela só porque ela era uma mulher em contexto de rua usuária de drogas. Porque tem isso, né? Tiram a guarda, muitas vezes, dessas mulheres que vivem em contexto de vulnerabilidade. Então, a partir disso, o governo reconheceu o programa. E aí tem a coisa da rede, né? Eu tenho muitos amigos na comunicação, todo mundo começou a falar. E aí o programa, gente, saiu de Salvador e foi para o Estado. O programa ganhou milhões. E o programa, desde que eu saí em 2020 para hoje, já está em pelo menos 8 cidades na Bahia. E isso se dá a partir do reconhecimento da humanidade das pessoas. A comunicação antirracista é isso, ela não é fácil. Mas não tem como você fazer uma comunicação antirracista sem você entender que você tem que enfrentar, sim, o proibicionismo, porque a guerra às drogas é uma guerra contra a gente preta. Não tem como, gente. A galera vai pra rave, consome, cheira, fuma, faz de tudo, dentro de um lugar isolado com proteção e equipe de redução de danos. Será que a justificativa da droga não é só para matar a gente nos nossos becos? Então, a comunicação antirracista tem que reconhecer isso. Antiproibicionista, tá? Antipunitivista, porque não pode justificar morte e prisão como único caminho. E anticapacitista, porque pessoas com deficiência negras, elas são invisibilizadas, elas não existem. Quando a gente pensa na pauta com deficiência, a gente pensa em pessoas brancas. Pensa uma pessoa preta, pobre, favelada, que não tem acesso, que não tem como subir a escadinha para chegar e pegar o ônibus. Então, comunicação antirracista é isso. O governo federal, fizemos um plano recentemente e a gente está tentando mudar por dentro também de quem faz a comunicação, porque não é só sobre vocês, não, né? É sobre também as faculdades, os cursos de graduação, pós-graduação, que não pensa sobre essa história que Bruno faz, que não pensa sobre quem foi Luiz Gama. É isso. Obrigada. Bom, a gente está entrando aqui já na fase final, né, com as perguntas que vão ser respondidas, perguntas vindas, né, de quem está nos acompanhando, que vão ser respondidas por cada um aqui. Eu vou começar com você, Bruno, e com a seguinte pergunta. Como foi se deparar com o documento de batismo de Luiz Gama? E tem um comentário aqui da Sônia, que foi quem fez essa pergunta, dizendo o seguinte: eu fiquei emocionada, comovida ao ouvir o nome do pai de Luiz Gama. É a Sônia? Sônia. Quando eu ouvi o nome do pai, eu também gelei, né? Eu lembro o sentimento meio paralisante até e de repulsa, de não me diga esse nome. E o do batismo, te digo, tanto do Gama quanto da Luísa Maim, que estão que é no mesmo ano, o Gama com 3 meses de nascido, e a mãe não fala a idade, mas já em idade que teve a criança. Aí não tem certeza de quantos anos ela tinha, mas eu discuto no livro hipóteses entre 12 e 20 anos de idade, né? A depender de quando entrou no Brasil, mas os 2 documentos do mesmo ano. E talvez eu não tive, né, nesse documento em particular, eu já chorei pegando o documento do Luiz Gama algumas vezes. Já senti um nó na garganta, já tive diversos sentimentos trabalhando nesse material, né, nas fontes primárias da existência do Luiz Gama. Mas nesse eu tive uma frieza em particular, porque o ano 1831 é um ano assim constitutivo do Estado brasileiro. É o ano que o parlamento vota pela primeira vez o fim do contrabando, muito embora havia um consenso do Centrão e de outras facções pela continuidade do contrabando. E ao contrário da continuidade, não era só continuidade, não, era impulsionar o contrabando. E de 1831 até 1850... mais de 750 mil africanos entraram ilegalmente no Brasil. Então, quando eu vi o ano 1831,
me veio essa história do Brasil. Porque antes era 1830, o Gama vai dizer 1830. Nessa autobiografia, ele muda alguns anos, mas ele muda de caso pensado. Aliás, não tem certeza, é uma hipótese, de que ele muda de caso pensado sempre um ano para mais ou um ano para menos. Que eu acredito é uma maneira dele preservar a própria história. É uma maneira... As pessoas procuraram, por exemplo, em 1830. Isso lá atrás, quando se fizeram as primeiras batidas nos livros paroquiais. Então ele muda um ano, mas tem um raciocínio detetivesco no fundo dessa alteração. Agora, é isso. O Gama escreveu a autobiografia dele, e ele sai de cena numa autobiografia. É impressionante porque ele está escrevendo dele, da história dele. Mas ele sai de cena, é como se estivesse aqui num palco, no teatro, num monólogo, e o ator do monólogo sai. E a história continua. E ele faz isso, é por isso que eu estou dizendo, um dos documentos mais preciosos que existe na língua portuguesa. Ele sai e entra a saga do negro, anônimo, sem nome, sem história, sem registro. A história dele passa a ser a história de milhões. E a história do pai, que ele oculta o nome, é a história do tráfico, do contrabando. É coisa de gênio, de artista. Então, digo, se puder achar essa carta do Gama, que tem disponível na internet, leia isso, é um dever assim, cívico, para estar em dia, minimamente em dia, com as contas históricas desse teatro, que não paga faz muito tempo, desculpe a metáfora, mas é urgente que a gente entenda essa carta, que tem a saga não só, a epopeia não só do Luiz Gama, mas do negro, do africano no Brasil, e que é uma epopeia que ainda não terminou. É uma carta que ela não tem um ponto final, ela tem uma reticência. E a gente lê essa carta, a gente entende mais do Brasil. Então, Sônia, o documento de batismo, ele é de emocionar mesmo, com toda certeza. Mas a autobiografia dele, ele começa assim: nasci na rua do Bangala. Ai, caramba, como é que é a frase certinha? Eu não sou de errar essa frase, falta café, agora eu acho. Mas nasci na cidade de São Salvador. Rua do Bangala, freguesia da Palma, esquina com o Largo da Palma, às 7 horas da manhã. E aí ele começa. Então, ali nessa linha, ele já recupera a história dessa rua, dessa comunidade, que viu ele nascer. A Rua do Bangala, que está lá, no Centro Histórico de Salvador, Centro Histórico Expandido. Cujo nome também diz muito, né? Cujo nome diz muito, 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 muito. Bem lembrado, e está no livro. Não vou falar agora, não vou dar o spoiler aqui, né? Que senão o pessoal não compra o livro, né? E já sabe, são 2 livros. Comprou um, compro o outro. E compro da Midian também, não é, Midian? Sim. Pronto. Não, e encerrando aqui, os autores vão autografar os livros na saída aqui para todos, né, que vão adquirir. Muito bem. Midian, só um detalhe aqui que eu deixei de registrar, que no teu livro, né, você se refere ao teu nome como um nome conectado à mídia, né, como uma espécie de fatalidade, destino, né, do teu ofício, né? E a gente, ao ler isso, é muito bonita a forma como você registra essa sua percepção, né? Bom, tem uma pergunta aqui da Tânia Regina Pinto, que é a seguinte: você conceitua a comunicação também como educação. E, na sua opinião, a comunicação pode assumir o papel de educar para além da escola, de modo a formar uma sociedade mais inclusiva, do contrário do que nossas crianças negras vivem na escola formal. É isso? Também. Obrigada. Tânia? Tânia.
Massa, Tânia. Sim, eu acho que a comunicação ela é muito mal aplicada, assim, né? E aí, ano que vem, as escolas, e aí voltando para a questão da educação formal, né? As escolas vão ter uma disciplina chamada, que vai ser só no ensino médio. Ensino médio que chama ainda, né, gente? Já mudou. É médio, né? No ensino médio, que é educação midiática. Por quê? Porque a gente está vivendo num tempo que não há como pensar acesso a tecnologias, a comunicação, sem fazer essa conexão da educação midiática para fazer a codificação, decodificação, ressignificação, compreensão toda como um todo de como as mídias impactam a nossa vida, mas também tem uma perspectiva do letramento digital e do letramento racial. Não tem como, porque, por exemplo, internet para os adolescentes não é só TikTok. A galera só pesquisa hoje no TikTok. A galera não usa nem mais o Google. Isso, para mim, é assustador. O TikTok, que é um aplicativo... E, assim, o Google é uma fonte de pesquisa. Para quem é acadêmico e pesquisador, tem várias fontes de pesquisa. Mas, assim, para a minha geração que cresceu ainda na pesquisa do Google, vê hoje o TikTok como uma referência de canal de busca, de pesquisa, de estudo para os adolescentes e jovens, é meio complexo. E o que é a internet para esses jovens também? São só os aplicativos, muitas vezes. A internet não é só o aplicativo, né? É entender como que a gente faz uso disso, entender, por exemplo, por que a gente fala qualquer coisa, fala, quero comprar, vou falar aqui, daqui a pouco vai aparecer, quero comprar uma sandália havaiana, vai aparecer para mim. Né? Então, para as pessoas entenderem por que o cabeamento que chega com os dados para a gente aqui, enfim, são cabeamentos que vêm dos Estados Unidos e como que isso impacta na recepção de informações e de dados que chegam para a gente, né? Entender também como acontece aí essa lógica da... Tem um cara muito foda, gente, se vocês puderem... Gente, eu xingo, né? Xingo bastante, foi mal. Mas tem um cara muito bom que chama Tarcísio Silva, que ele pesquisa comunicação a partir dessa lógica da tecnologia na perspectiva afrodiaspórica. E ele faz todas essas conexões. Por que a gente tem um cabeamento direto com os Estados Unidos e não com um país africano, por exemplo? Né? E o que isso impacta na nossa vida, enfim. Então, a gente tem que pensar também como que essa comunicação ela se dá não só numa lógica da educação do ensino médio e formal das universidades, mas como a comunicação ela precisa ser pensado no processo formativo, porque assim, educomunicação, arte-educação, educação midiática, tudo isso faz parte desse bojo da comunicação, sabe? Então, por exemplo, se você vê cotidianamente uma informação na internet, essa informação, da mesma forma que ela vai ficar fixada na sua cabeça, a gente tem como chegar e pensar o uso das plataformas digitais aí, né? Essa grande meta aí que é dona do Instagram, é dona do WhatsApp, tem todas as nossas informações, né? É dona do Facebook. Como que eles podem utilizar de uma forma responsável? Isso está acontecendo hoje, essa discussão no Brasil, né? Tem países que nem têm, por exemplo, essas plataformas, mas aí já é uma outra discussão. Mas como que a gente consegue, por exemplo, também sair desse lugar? Porque existe também um mundo offline, que é o mundo, enfim, da dona Maria, que mora lá na comunidade quilombola no interior da Bahia, que ela não usa as redes sociais, mas ela precisa saber como acessar o SUS. Né? Ela precisa saber como usar, talvez, um aplicativo para marcar a consulta dela. Como que essa comunicação ela pode educar para chegar aos serviços das pessoas também. Então, a educação midiática, o letramento digital, o letramento racial, ele chega também para a gente pensar esse lugar fora do card, fora da dancinha, né? Fora do comentário Big Brother vale tudo, assim, e que é muita coisa e que também vale demais. Então, e aí já também chegando para encerrar minha contribuição, achei muito massa que o Bruno falou sobre a rua, né, do Luiz Gama, como ele descreve. Nesse livro eu falo de um lugar chamado Campo do Milho, que foi um dos lugares que eu morei na adolescência, no bairro do IAPI. Eu sou da Liberdade. A Liberdade é um distrito que tem vários bairros dentro dessa Liberdade. Tem o Curuzu, do Ileaê, né? Tem a Perovaz, tem o IAPI, tem o Barbalho, tem o Cieiro, tem a própria Estrada da Liberdade, né, que é a nossa linha 8, onde passava a linha do trem, muito no passado. Mas eu falo do Campo do Milho por quê? Porque só retratam quando você bota no Google. Campo do Milho, vocês vão ver fotos do campo com jovens assassinados, sempre notícias muito violentas.
E eu quis escrever do Campo do Milho aqui para falar, por exemplo, de São Manuel da Paixão, que era o poeta do bairro, né, que é um cara que já faleceu, mas que era muito importante. Eu queria falar como o Campo do Milho foi importante no meu processo de formação. Como era meu pai ser liderança e ter uma loja de game, gente, game. Meu pai tinha um game também. Meu pai era incrível. Ele tinha um game, velho. A tia do bairro chegava lá, botava os meninos para ficar jogando o dia inteiro e sabia, pô, tá com... meu pai gostava de dinheiro, o apelido dele era Bambá, é assim que a gente chama em Salvador, Bambá. Aí meu pai chegava assim, cadê o Bambá? Cadê o Bambá? Virou o apelido de meu pai. Aí meu pai falava, meus filhos estão com Bambá, estão seguros, né? Porque estavam jogando na loja, no game. Então, eu queria falar sobre esse Campo do Milho. Então, quando o Bruno fala sobre a história, né, da Ladeira da Palma, de onde nasceu o Luiz Gama, para mim é interessante também a gente contar a história dos territórios que nos constituem. E aí, para finalizar, eu queria só trazer um trecho de um livro, e aí a gente falou tanto de Ansan hoje, falou de Oyá, né? Oyá ótima, que está cuidando aqui da gente. Essa mulher de Oyá também, que chama Cândida Moraes, escritora desse livro chamado Mulher Raio, é um trechinho que fala assim, eu quero deixar isso para vocês refletirem e levar para vocês também. De todos os lugares que já visitei, os mais bonitos são os que eu reconquisto dentro de mim. É isso que é comunicação antirracista. Obrigada. Quer dizer que você já finalizou? Não, eu podia falar mais, Oxente. Tem mais uma pergunta para o Bruno, uma para você e a gente finaliza. Estou aqui ainda, hein, gente? Tá bom. Você me deu um corte aqui. Bruno, a pergunta é a seguinte. Aliás, essa pergunta está apócrifa aqui. Apócrifa? Opa. Então, mas eu acho que a pessoa pode ter esquecido de assinar e, se quiser aqui se manifestar, fica à vontade, tá? A pergunta gostaria que você, né, enfocasse um pouco da perspectiva do Luiz Gama como poeta, ou seja, o aspecto estético e da sua grandiosa obra, já que a literatura brasileira costuma apagá-la dos livros, como se essa obra simplesmente não existisse. Tem um crítico literário famosão aí que chamou de poeta medíocre. E muita gente reproduziu essa mesma sarapa de que o Luiz Gama foi um poeta medíocre. E isso contribuiu muito para que se fosse apagando, e nós nem lembrássemos mais que o Luiz Gama foi o primeiro poeta negro do Brasil. Porque ninguém antes dele, nunca antes dele, uma pessoa negra, escreveu um livro de poesias. Foi o primeiro livro. E ele agradece a uma pessoa aqui de Santos, inclusive, que é o Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. É o título do livro. Getulino é o pseudônimo, que remete a um território africano, que é a antiga Getúlia. Tem toda uma lógica, uma construção desse pseudônimo e do lugar que ele escreve como poeta negro. Está no nome, Getulino. E essas primeiras trovas burlescas, lançadas em 1859, depois ele dobra a meta, porque em 1861 ele publica a segunda edição, com o dobro de poemas. E se contar no Brasil, não deve ter 50 pessoas que tenham lido esse livro, hoje vivas. É um livro importantíssimo. Normalmente lembra de uma poesia, talvez duas, né? A famosa Quem Sou Eu. Mas também quem leu tem assim um verso ou outro de cabeça. É uma poesia, ainda por ser compreendida, deu um barulho e tanto, porque ele não era um poeta de fazer coro aos contentes, né? Luiz Gama veio transgressor, veio chutando o pau da barraca, veio muito satírico, muito apimentado. Luiz Gama coloca palavras africanas no português que não existia na literatura brasileira, como candimba, né? Como é que inspira-me a ciência da candimba, as vias conduz-me da alta grandeza.
A candimba aí, Mário de Andrade, muito tempo depois, foi estudar o que era essa palavra, uma palavra que remete, claro, a mistérios africanos, rituais iniciáticos e assim vai. Bom, o Gama é de uma leveza poética que passa do lírico para o satírico, volta para o lírico, faz rir, faz chorar. Um poeta de mão cheia. É alguém que brincou com a métrica num tempo que a métrica era tão assim rígida. Ele quebrava propositalmente a métrica. Parecia um MC. Um cara que colocava a cadência e o ritmo na frente daquela coisa assim sisuda de essa sílaba aqui, essa tônica ali. Não, Luiz Gama foi contra as convenções como um protesto. Como um protesto de que aquelas convenções não serviam para ele se expressar. E aí passa 30, 40, quantos anos depois, vem outros poetas quebrando a métrica e o pessoal, olha que fantástico, que inovador, que gênio. E o Gama fazendo isso muito antes. Eu estava pensando esses dias nos modernistas, né? O Luiz Gama está pensando em ilustração, imagem, texto, numa época que ninguém lia e escrevia direito, 90% de população analfabeta no Brasil, e o Luiz Gama já introduzindo a imagem como uma ferramenta de educação, de comunicação, e colocando texto e imagem, e educando as pessoas, né? Muita cena de violência que ele retratava com um parceiro que desenhava, e ele que escrevia. E ele fez isso num jornal. O jornal foi fechado. Fechado, leia-se, violentamente censurado e quebrado. Um jornal, 2 jornais, 3 jornais, 4 jornais. Dão mais de 100 números. É uma obra gigantesca, esse projeto estético, que depois os modernistas da vanguarda, sabe, vão dizer, nós temos projeto de país, nós temos projeto estético. O Luiz Gama tinha projeto de país e projeto de estética e projeto poético. Bom, eu acho que a gente precisa, como comunidade, ler esse projeto que ainda desafia intérpretes, sabe? Então, essa pergunta da poesia, a poesia está publicada desde 1859, todo mundo conhece. Se colocar no Google vai aparecer o PDF inteiro. Mas cadê a leitura? Cadê a comunidade lendo? Então, está aqui na Tarrafa, é mais uma oportunidade disso. Reler a poesia do Gama. Porque tem mais de 1000 escritos do Gama recém-descobertos, que também precisa de leitor e leitora. E isso só se faz, acredito, no diálogo, na partilha, nesses anacronismos do bom, que é o século XXI, no XIX, porque o Luiz Gama é rap. Rap não é ritmo e poesia? Ué, ele tem ritmo e tem poesia. Então, se a gente lê o Gama, ó aí, MC que está nos escutando, dá para ritmar numa bela de uma base, numa batida, a poesia crítica do Luiz Gama. Então a poesia dele é super atual. Que coisa maior para um poeta do que sua obra ser atual? Ele é clássico, ele tem a atualidade das coisas clássicas. Então, clássico e atual, como diria Mano Brown, antigo e moderno, imortal. Então, ele é antigo, ele é moderno, ele é imortal. Ô, Midian, agora eu vou fazer 2 perguntas para você, né? Vieram 2 aqui isso aí para você, né? Porque eu encerrei. Mentira, tô brincando. Para você finalizar. Enquanto o Bruno falava aqui dos jornais que foram empastelados, eu lembrava também da sua descrição, da tua experiência, né, como jornalista, num programa específico em que você também fez, de certa maneira, um bloqueio naquele tipo de exploração, né? Você já falou um pouco disso. Pessoal, essa experiência está no livro, ela é muito
instrutiva, né, para entender essa questão da comunicação antirracista. Vou fazer as duas perguntas aqui para você de uma vez. A primeira é: qual o papel de uma pessoa branca na luta antirracista? Essa pergunta vem ainda seguida de uma outra, né? Qual a forma de contribuir para isso? Você quer que leia a outra? Ou... a outra tem um enunciado um pouco mais extenso. Diz assim: teve um evento recente em Santa Catarina, onde a Miss escolhida foi uma moça negra. Após isso, aconteceram vários comentários racistas. Até que ponto, olhando esse registro, nós evoluímos? Dá para mensurar, Median? Essa é da Vera Stoikov, advogada. A primeira foi de quem? É Vera e quem? A primeira também não foi assinada. Obrigada aí, pessoa anônima e Vera. Sim, escrevia coluna de polícia, né? Assim, na verdade não é polícia, é coluna de cidade. Gente, eu tinha... Cara, eu tenho uma história muito interessante, porque assim, eu entrei na faculdade muito cedo, eu fui bolsista do serviço social da faculdade. Eu entrei no primeiro semestre, eu só entrei na UFBA depois, quando eu fui fazer o mestrado. Fiz o NEB, mas abandonei ciências sociais também. Mas eu fiz numa faculdade particular, tá? O jornalismo, não fiz em federal. Quando eu entrei, eu fui bolsista. E por que eu estou falando isso? Foi tudo muito rápido, assim. Eu acho que a gente estava vivendo uma época muito interessante, tinha ProUni, muita coisa acontecendo. E quando eu entro no jornalismo, eu fui trabalhar no Jornal Correio da Bahia, hoje só o Jornal Correio, que é o jornal da família do ACM, do Antônio Carlos Magalhães, que foi ministro das telecomunicações, que era ali contemporâneo, né, de Roberto Marinho, né, que era contemporâneo de Caribé, Jorge Amado, essa galera toda, porque tem isso também, né? O pessoal se tretava, mas no fundo todo mundo era amigo. Então eu fui estudar, eu fui trabalhar nesse lugar que era um lugar carlista. Tinha um jornal à tarde e tinha um jornal Correio. Eu fui estudar no jornal que ninguém queria, eu fui trabalhar no jornal que ninguém queria trabalhar. Né? Inclusive, Wagner Moura também trabalhou lá, viu, gente? Jean Willis também trabalhou. Mas isso era muito interessante para mim, porque aquilo me ajudou no meu processo formativo de entender o que eu não queria e de colaborar com a mudança da instituição. Porque eu acho que a gente pode, sim, e aí para quem trabalha em espaços privados, mudar a lógica institucional, mesmo não sendo um lugar que é nosso, a gente está ali como prestador de serviço, como trabalhador, como CLT, mas a gente pode colaborar porque é um trabalho também coletivo, mas também individual, né? A Vilma Reis, que eu falei para vocês da passagem da Geladeira e da Esperança, ela também fala o seguinte: a gente está de passagem, mas a gente não está a passeio. Eu estou aqui com vocês, eu não estou aqui para falar qualquer coisa e ir embora, eu estou trabalhando politicamente a partir do que eu acredito como meu fogo, minha vida, entendeu? Aquilo que me move para existir. Então, todo espaço que a gente passa, a gente também tem que colaborar. A gente tem que deixar ali um pouquinho do nosso axé, do que a gente traz para a vida. Então, no Correio, para mim foi isso. Eu comecei trabalhando com cidade. Às 4h30 da manhã, a van passava lá na minha quebrada, na Liberdade, me pegava, e aquilo era massa, porque meu pai e minha mãe ficavam super encantados. Meu Deus, minha filha trabalha no jornal, aquela coisa. Aí a van me pegava, eu chegava às 5h30 da manhã, ligava para todas as companhias de polícia, ligava para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Rodoviária Estadual, ligava para as companhias de polícia, eu fazia a ronda, eu ligava para os plantões policiais dos hospitais. Tinha gente da polícia naquela época, nem tinha o Zap, assim. Eles mandavam SMS para mim, me ligavam para avisar os casos. Então, era uma época que eu cobria essa pauta e quando tinha uma chacina eu celebrava, porque ia ser manchete do jornal. Era uma coisa assim, tão absurda. Eu estava ali numa lógica tão técnica, tão de chegar e achar a notícia primeiro do que minha colega do G1, né, que eu ficava nessa... a notícia pela notícia e o sangue escorrendo do notebook, e eu não estava nem aí. Porém, aquilo foi me incomodando muito quando eu fui começando a apurar as matérias, porque eu fui me reconhecendo nas histórias.
eu fui vendo histórias de pessoas como eu, né? De pessoas com mães muito parecidas com as minhas, e aquilo foi importante. Cobrir polícia para mim foi super fundamental para eu saber o que eu não quero para minha vida. Então isso é muito legal de você trazer para mim, porque eu ia passar e não ia falar sobre isso. Das outras perguntas sobre pessoa branca, eu acho que pessoas brancas precisam primeiro se estudar, né? Vamos falar sério? Vamos parar de estudar o negro e começar a estudar o próprio branco? Essa necessidade que tem de controle, né, de disputa, de destruição por onde passa. Isso é um processo histórico. A gente está falando aí de Europa, de como se formou os Estados Unidos, América. Não estou falando só do hoje, não. É da história. Né? A professora Cida Bento, ela conceitua aí essa lógica da branquitude. Não é só ela que pesquisa isso. Mas eu acho que as pessoas brancas precisam se estudar. Acho massa quem estuda preto, é muito importante. Mas eu não quero mais ser objeto de pesquisa. Estude você. Você mesmo. Né? Primeira coisa. Comprar meu livro, também, é importante. Sobre a moça de Santa Catarina... Gente, é isso mesmo, né? O dia a dia. É o ódio racial, assim, gente. A gente já falou aqui, Douglas, Bruno, vocês sabem. Foi ontem. As pessoas ainda se sentem muito incomodadas, né? Eu falei com vocês que eu trabalhei na presidência da República, né? Eu sou consultora, estava lá fisicamente, agora consegui voltar para a Bahia e trabalhar home, massa. Mas é muito violento trabalhar num espaço que não tem pessoas como você, ou que as pessoas... Você tem que estar sempre explicando o que você está fazendo e por que você está fazendo. Porque, às vezes, o óbvio precisa ser dito 500 vezes e precisa emocionar. Então, a gente que trabalha com a pauta racial, a gente está o dia inteiro negociando. Isso é muito ruim, gente. É o dia inteiro. Às vezes eu vejo, chega o brother que estudou num colégio, chega o outro ali. Os dois são homens, são brancos, estão trabalhando no governo federal. Eu queria fazer isso. Eu também queria fazer. Vamos fazer, vamos. Aí chegou, opa, eu também quero fazer. Me explica por quê. E aí eu explicar que é assim, que esgota. Porque é o dia a dia, gente. O racismo ele é presente em todos os espaços que a gente ocupa e no governo federal também. Em todos os espaços institucionais que eu trabalhei, ele está presente. Então, a experiência que eu aprendi lá no Jornal Correio, quando eu cobri polícia, ele me serve hoje. A experiência que eu trabalhei em Nações Unidas, já fui homo, já fui ONG, já fui tudo menos ONU, me serve para hoje, né? E eu tenho um instituto de comunicação, né? Então, hoje nós somos 7 comunicadores no Brasil. A gente trabalha a comunicação para a justiça racial, a gente forma outros comunicadores, a gente forma numa lógica da educação, mas também para trabalhar nos espaços e para entender que essa pauta racial, ela não é específica minha ou, sei lá, de uma pessoa branca que esteja aqui. Ela é de todo mundo, sabe? A discussão racial, ela não tem que ser uma coisa só de pessoas negras. Ela precisa ser de todo mundo, né? E essa questão que aconteceu com a mim, gente... É a mesma pergunta que me fizeram quando eu estava vindo aqui. Você está ainda sofrendo racismo? Gente, é todo dia. Santos tem sido legal, estou me sentindo até, achando até estranho, viu, gente? Santos está me tratando muito bem, não tenho nenhum trauma, mas de ontem para hoje, não sei se eu passasse aqui mais uma semana. Então, isso é muito importante, porque eu vi a pessoa, não é assim não, balançando a cabeça, mas é porque eu passei rapidinho. Mas é importante vocês estarem aqui. E aí, só para finalizar, falando sobre signos, significados, sobre o que a gente falou do Luiz Gama, de como ele trazia também imagens e da importância da construção simbólica e da imagem. Enfim, esse livro, essa capa, ela também fala sobre esse tempo de agora. Essa capa ela é inspirada no trabalho de Rubem Valentim, ela é inspirada no trabalho de Abdias do Nascimento, mas ela também traz aqui as cores de Exu, porque Exu ele é pintado nessa lógica aí cristã como um demônio, mas não, ele é o orixá da comunicação, né? Ele é um orixá, como tantos outros, e apenas. E ele é importante para que as coisas aconteçam. Essas são as cores de Exu, e essa capa também representa, além da referência em Abdias, em Rubem Valentim, ela representa Baiana System, né? Porque é a minha geração. É o meu tempo. É o que eu estou vivendo hoje, né? Então, essa capa também representa o meu tempo. E como dizia também Mãe Estela de Oxóssi, que não está mais entre a gente, né? Já foi por o tempo é agora, gente.
A gente não tem outra vida, não. É isso aqui. A gente pode até ter outra vida, né? Mas o seu momento de existência é hoje. E eu luto muito, assim, para na minha vida eu não construir uma vida baseada na mediocridade, porque a diversidade, a pluralidade no mundo, ela é preciosa. Então a gente tem que se colocar aberto, né, para poder viver essas experiências e não permitir que o ódio, o desagrado, né, o mau sentimento, ele permaneça. E, por fim, meu sonho, ministra negra no STF, é importante trazer aqui também, tá? Porque a gente precisa de uma nova estética política e é com as mulheres negras no poder. Obrigada. Bom, gente, antes aqui de encerrar, né, essa mesa, eu queria registrar a minha gratidão, né, pelo convite, né, dos organizadores dessa 17ª Tarrafa. Assim como vocês, me senti assim, muito feliz de estar fazendo parte aqui desse diálogo, né? E principalmente com a função, na verdade, exercer essa função de mediador, né, entre esses dois, né, quadros aqui, é meio que voar por aparelho, né? Você só dá a partida e a coisa vai e até pousa sozinha também, né? Mas, assim, como a gente também está nessa estrada há algum tempo, eu queria dizer que você, Midian, você, Bruno, são produtos de um esforço, são resultado de um esforço gigantesco que o povo negro há muito tempo faz, né, para que o Brasil entenda o Brasil, para que o Brasil seja o Brasil de verdade e não essa visão distorcida da humanidade que constitui aqui a nossa terra, a nossa cultura, o nosso jeito de estar no mundo. Mas, nesse lugar, vocês são de uma qualidade muito elevada desse esforço. Quer dizer, um retorno para todos os que lutam, e são muitos, e anônimos, né? E uma felicidade ver vocês como quadros, né, colocando as coisas nos seus devidos lugares quando se trata desse tema. Também quero registrar, está aqui na plateia, a Augusta, né, que, para quem ainda não conhece, né, a Augusta faz uma espécie de cartografia preta dessa cidade, regularmente pegando as pessoas pela mão e mostrando os caminhos negros dessa cidade, invisibilizados, e cada vez que ela faz isso, esses caminhos são iluminados. É uma contribuição importantíssima que ela dá aqui, né, desse afro-percurso da nossa cidade. Inclusive, eu soube, né, que o Bruno, parece que no sábado, do domingo, vai ser uma dessas pessoas. Então, a Augusta está aqui, depois quem quiser saber mais disso, daqui a pouquinho fala com ela aí, porque ela faz isso regularmente aqui, tá? E, infelizmente, vamos encerrar, né, essa mesa com um aviso. Eu estou, acho que um mês na companhia de vocês dois, né? Inclusive hoje, eu estava lá em Brasília, né, e tinha um enrosco de um voo que talvez não saísse, não sei o quê, e eu estava muito preocupado de antecipar o voo. Acordei 3 horas da manhã na companhia de vocês. Falei, eu vou ler mais um pouco, porque daqui a pouco eu vou tentar o voo e conseguir, né? Por isso estou aqui mais cedo e compartilho com vocês que é muito bom estar na companhia deles. Os livros estão lá, né? E vocês com certeza vão curtir, né, ficar na companhia dos dois aqui, sabendo um pouco mais de comunicação antirracista e sabendo desse monumental personagem da nossa história, que é o Luiz Gama. Obrigado.
got no home, ain't got no shoes, ain't got no money.